Imagine isto: um único fio de açafrão se dissolve em chai fumegante, enquanto sinos de templo ecoam pelo Ganges ao nascer do sol. Corte para os olhos dourados de um leopardo das neves brilhando nas terras congeladas de Ladakh. Mesmo país, mesma jornada épica. Bem-vindo à Índia, onde cada milha muda o roteiro do encanto. Hoje você descobrirá 40 maravilhas indianas de cair o queixo. Algumas tão escondidas que os locais sussurram sobre elas em segredo. Um lago místico de alta altitude muda por 5 tons de azul antes do almoço. E você verá exatamente quando e por quê. Fique por aqui porque cada parada oferece uma dica de viagem económica, uma revelação de comida de rua e uma surpresa que nunca aparece nos guias. Das cidades pintadas de Rajasthan aos jardins flutuantes de especiarias de Kerala, este é o ciclo completo de emoções. Emoção, calafrios, admiração e pura alegria. Pronto para trocar sua mesa pelos horizontes infinitos da Índia? Vamos lá! Antes de prosseguirmos, aqui está um rápido desafio de curiosidades de viagem. Qual fortaleza indiana é famosa por ter a segunda maior muralha defensiva do mundo, muitas vezes apelidada de Grande Muralha da Índia? Deixe seu palpite nos comentários abaixo. Sem usar o Google. Revelaremos a resposta no final do vídeo. Se essas maravilhas indianas já te fazem arrumar as malas, aperte o botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o ícone do sino para nunca perder uma parada em nossa jornada. Taj Mahal, Agra, um amanhecer de lendas. Chegue antes do amanhecer no monumento mais icônico da Índia, onde os primeiros raios de sol transformam o mármore do Taj Mahal em um tom rosa e dourado. Passe pelo grandioso portal de arenito e deixe que a vista deslumbrante da cúpula branca perfeita, emoldurada em seu arco, preencha sua lente e seu coração. Pausa para admirar a intrincada pietra dura, delicadas flores de jade, ônix e lápis lazuli incrustadas por 20.000 artesãos ao longo de 22 anos. Isso não é apenas arquitetura, é uma carta de amor em pedra. O imperador Shah Jahan construiu esta maravilha para sua querida rainha Mumtaz, que morreu ao dar à luz seu 14º filho. Alguns dizem que ele sonhou com um mausoléu negro correspondente do outro lado do Yamuna.
Termine sua visita com uma caminhada lenta ao longo do espelho d'água, prometendo uma vista do nascer do sol do Forte de Agra em seguida. Forte de Agra, o Palácio Prisão Secreto. A maioria dos viajantes vê o Forte de Agra apenas como um pano de fundo para o Taj Mahal, mas suas verdadeiras histórias estão escondidas profundamente dentro de suas paredes vermelhas ardentes. A apenas 2 quilômetros do Taj, esta fortaleza guarda segredos que os guias raramente mencionam, como o labirinto de túneis que dizem conectar-se diretamente ao próprio Taj. Passe pelo portão Amar Singh, além dos elefantes esculpidos em pedra, e você encontrará o fantasma do lendário Trono do Pavão, outrora resplandecente com diamantes antes de desaparecer na lenda. No Musamman Burj, olhe para fora da torre octogonal onde Shah Jahan, arquiteto do Taj, passou seus últimos anos aprisionado, forçado a admirar seu amor perdido de longe. À medida que o pôr do sol banha o forte com luz âmbar, descubra o fosso duplo que outrora fervilhava de crocodilos e areia movediça, e prepare-se para o despertar do mercado de especiarias oculto após o anoitecer. Jodhpur, a química oculta da Cidade Azul. As casas azuis de Jodhpur se espalham como um rio secreto pelo deserto de Thar, mas poucos sabem que essa cor foi um acidente da ciência, não do design. Comece no topo do Forte Mehrangarh, com suas paredes elevando-se 100 metros acima da cidade, ainda ostentando cicatrizes de tiros de canhão que nunca as romperam. Dentro, a luz do sol se fragmenta em arco-íris de joias através dos vitrais, iluminando salas onde maharajas conspiravam em segredo. Lá embaixo, o tom azul vem de uma lavagem de cal rica em cobre destinada a repelir cupins, um acaso químico que deu origem à paisagem urbana mais fotogênica da Índia. Percorra as vielas emaranhadas do mercado Sardar, vivas com pirâmides de açafrão e pimenta, o clangor dos sinos da torre do relógio Gantagar e o aroma do pão tandoor. À medida que o crepúsculo cai, termine no palácio Umaid Bhawan, onde o nascer do sol de amanhã promete uma caminhada de camelo nas dunas que escondem mistérios nômades. Jaipur, a astronomia oculta da cidade rosa cósmica. As paredes rosadas de Jaipur brilham ao pôr do sol, mas por trás da cor esconde-se um segredo cósmico. Esta cidade é uma obra-prima da astronomia antiga. Sobrevoe a fachada em favo de mel do Hawa Mahal, 953 pequenas janelas que permitiam às mulheres reais observarem a vida nas ruas sem serem vistas, enquanto canalizavam brisas frescas através de um sistema de ar-condicionado natural. Suba as rampas serpenteantes do Forte Amber, onde os salões espelhados brilham como luz das estrelas mesmo ao meio-dia. A verdadeira maravilha, os arquitetos de Jaipur usaram cálculos celestiais precisos para alinhar os portões do palácio com os pores do sol do solstício, criando um plano de cidade séculos à frente de seu tempo.
Percorra o tumulto de pulseiras, sedas e kachori, fervendo do Johari Bazar, onde as tradições permanecem inalteradas por gerações. Deslize pelo Jal Mahal, flutuando no Lago Mansagar sob luzes cintilantes. Depois, antecipe a jornada à frente para Udaipur, onde segredos reais brilham na água. Udaipur, revelando os mistérios ocultos da Cidade dos Lagos. Imagine deslizar pelo Lago Pichola ao amanhecer, com a névoa girando enquanto o Palácio do Lago parece flutuar como uma miragem de mármore. No entanto, poucos sabem que ele foi projetado com rotas de fuga subaquáticas secretas ainda seladas e misteriosas. Entre no extenso palácio da cidade, um labirinto onde 22 governantes esconderam passagens e salas de tesouro atrás de portas espelhadas. No Shish Mahal, milhares de pequenos espelhos espalhavam a luz das tochas para deslumbrar e desorientar potenciais assassinos. Percorra vielas onde artistas ainda pintam miniaturas usando segredos de séculos. Aqui está um toque cinematográfico. James Bond uma vez correu por esses pátios em Octopussy, e você ainda pode assistir à perseguição em cafés nos terraços. Quando o sol se põe sobre Fateh Sagar, deixe os músicos do Rajastão te serenatarem e prepare-se, pois as areias douradas e as lendas vivas de Jaisalmer aguardam logo além do horizonte. Jaisalmer, o forte vivo que desafia o deserto. Entre na Fortaleza Dourada de Mel de Jaisalmer, onde famílias ainda vivem, cozinham e rezam dentro de paredes que se curam há 800 anos. O segredo? Construtores locais misturam calcário com jaggery, então o forte literalmente repara suas próprias rachaduras a cada monção, uma maravilha da engenharia perdida no tempo. Passeie pelo Patwon Ki Haveli, onde o trabalho em pedra transforma a luz do sol em sombras intrincadas, e faça uma pausa no lago Gadassar, onde as chhatris ornamentadas e as aves migratórias se refletem na água que parece impossível nesta terra árida. À medida que o sol se põe, as dunas de Sam se acendem em Tangerina, camelos desfilam no horizonte e tambores do lac ecoam contos de caravanas. Observe o céu do deserto se transformar em uma catedral de estrelas. Depois, prepare-se para uma mudança enquanto viajamos para Delhi, onde 3.000 anos de história colidem em uma única cidade vibrante. Delhi, onde cada rua é uma máquina do tempo. Imagine uma cidade onde ruínas da Idade da Pedra, palácios Mughal e torres de vidro compartilham o horizonte. Delhi é uma distorção temporal viva. 20 milhões de pessoas, mais de 200 idiomas e história encamada sob seus pés. Corra de tuk-tuk pelos arcos coloniais de Connaught Place e depois mergulhe no labirinto de Old Delhi, onde comerciantes de especiarias e artesãos trabalham há gerações.
Aqui, sacerdotes vestidos de açafrão passam por técnicos internos elegantes, chai walas espumam chá em chaleiras amassadas e artistas de rena desenham padrões inalterados há séculos. Sinos de rickshaw tilintam através do ar enfumaçado, enquanto kebabs crepitam ao anoitecer. Mas aqui está o que poucos descobrem. Sob o caos moderno, encontram-se ruínas de 6 cidades antigas, cada uma construída sobre a anterior. Em seguida, desvende os segredos vermelho-sangue do Forte Vermelho, onde o destino dos impérios foi decidido. Forte Vermelho, paredes carmesim, túneis escondidos, impérios caídos. Entre no Forte Vermelho, onde a visão de Shah Jahan se tornou uma cidade murada de intriga e poder. Deslize sob o portão Lahore, onde a bandeira da Índia se ergue a cada dia da independência. Mas sob seus pés, túneis selados uma vez levaram a Agra, construídos para fugas reais que a história nunca registrou. Percorra Cholka, onde seda e gemas foram trocadas por séculos, agora ecoando com notas de sitar e multidões vibrantes. No Diwan e 30 arcos de arenito testemunharam o julgamento do último imperador Mughal, marcando o fim do império. Admire o teto espelhado do Rang Mahal e os antigos canais de água, um sistema de ar-condicionado esquecido que mantinha a realeza fresca no calor escaldante. À medida que a noite cai, um espetáculo de som e luz dá vida a batalhas épicas nas paredes carmesim. Fique atento. Em seguida, viajamos para o India Gate, onde chamas eternas guardam histórias ainda não contadas. Portão da Índia, onde memória e poder colidem. Entre no brilho dourado do crepúsculo no Portão da Índia, onde 70 mil heróis da Primeira Guerra Mundial são lembrados sob o arco imponente que se transforma em um farol de luz âmbar. Enquanto fontes iluminadas por arco-íris dançam ao longo do bulevar cerimonial, famílias pedalam e fazem piqueniques, suas risadas misturando-se com a gravidade do sacrifício sob Amar Jawan Jyoti, a chama eterna que nunca dorme. Isso não é apenas um monumento, é o pulso de uma nação. A cada dia da República, o grande desfile avança pela Rajpath. Soldados são saudados pelo presidente, todos enquadrados pelo eixo de uma milha que conecta o India Gate à cúpula distante do Rashtrapati Bhavan. Capture o contraste. Vendedores de algodão doce, jogos de cricket e a silenciosa promessa de lembrança. Tudo isso contra o pulsar inquieto de Delhi. Observe enquanto o dia se desfaz e a memória da cidade brilha mais do que nunca. Jama Masjid, onde o silêncio e o horizonte se encontram. Suba os largos degraus da maior mesquita da Índia com os sapatos na mão, seguindo os passos de milhões desde 1656. O arenito vermelho e mármore da Jama Masjid se eleva sobre o labirinto da velha Delhi, com suas 3 cúpulas e minaretes imponentes cortando o céu.
Observe os fiéis se lavarem na piscina central, suas reflexões cintilando como mosaicos vivos. O vasto pátio, que comporta até 25 mil pessoas, cai em silêncio enquanto o chamado do ímã ecoa pela cidade. Para os aventureiros, suba os 121 degraus do minarete sul para uma vista do telhado dos bazares movimentados e de um céu emaranhado com linhas de pipas. À medida que a névoa da oração do pôr-do-sol se mistura com o aroma da comida de rua, a grandeza da mesquita se transforma em pura serenidade. Termine com uma varredura panorâmica, prometendo os jardins tranquilos e as maravilhas mogóis do túmulo de Humayun logo além. Está gostando da viagem até agora? Dê um like, compartilhe o vídeo com um amigo de viagem e inscreva-se para que a jornada nunca pare. O túmulo de Humayun, o jardim atemporal de ecos de Delhi. Vague por um paraíso inspirado na Pérsia, onde geometria e romance se entrelaçam. O túmulo de Humayun, o precursor esquecido do Taj Mahal. Deslize sobre os jardins Charbagh, 4 quadrantes exuberantes divididos por canais de água reluzentes que refletem o mausoléu de arenito vermelho. Construído por uma imperatriz devota em 1572, este foi o primeiro túmulo-jardim da Ásia, introduzindo o design de cúpula dupla que mais tarde deslumbraria o mundo. Maravilhe-se com as intricadas telas de jali lançando sombras semelhantes a rendas sobre os cenotáfios de mármore e observe periquitos brincalhões voando entre as antigas árvores de Niem. Cinéfilos, aqui está uma reviravolta. Jobs, de Hollywood, recriou o sonho de Steve Jobs aqui. Para uma perspectiva única, enquadre a cúpula de Humayun através do arco do túmulo mais antigo de Isa Khan, sobrepondo séculos de história de Delhi em uma única imagem. À medida que o crepúsculo cai, o monumento brilha, convidando os espectadores a se perderem em sua beleza atemporal. Varanasi amanheceu crepúsculo no Rio das Almas. Desperte antes do amanhecer nos Ghats de Varanasi, onde o espiritual e o surreal se fundem nas margens do Ganges. Dias tremeluzentes flutuam como estrelas na água, enquanto conchas e cânticos saúdam o amanhecer. Deslize de barco por palácios empilhados acima de degraus sagrados, onde vida e morte se entrelaçam. Aqui, acredita-se que as cinzas espalhadas no rio encerram o ciclo de renascimento, oferecendo libertação. Ainda assim, a cidade pulsa com vida. Crianças pulam nas águas sagradas, teares de seda brilham como ouro derretido e sadhus meditam em meio ao caos. Quando a noite cai, o Ghat Dashashwamedh explode em um tumulto de fogo e som. Sacerdotes sincronizados giram lâmpadas flamejantes, tambores trovejam e sinos sacodem o céu.
Ruas estreitas perfumadas com sândalo e doces prometem novas aventuras, levando os espectadores adiante para os tranquilos Himalaias de Rishikesh. Rishikesh, magia do Himalaia e ritmos do rio. Troque o caos da cidade comercial pela paz das montanhas em Rishikesh, onde o Ganges desce fresco das neves do Himalaia. Comece com yoga ao nascer do sol na margem do rio, vestes de açafrão brilhando na luz dourada. Atravesse a icônica Lakshman Jhula, balançando acima das corredeiras de jade enquanto macacos correm pelos cabos. Para a adrenalina, junte-se aos praticantes de rafting em corredeiras que atravessam desfiladeiros esmeralda, risadas ecoando entre os penhascos. Diminua o ritmo no ashram dos Beatles, cápsulas de meditação cobertas de musgo, onde os Fab Four escreveram clássicos psicodélicos nos anos 60. Petisque a low puri das barracas à beira do rio, abastecendo caminhadas ao pôr do sol até a cachoeira Nirgar. Quando o crepúsculo cai, cânticos sagrados e sinos de templo se misturam com a visão de centenas de lâmpadas flutuando rio abaixo no Ganga, a arte da noite. Vagalumes flutuando no crepúsculo. A jornada provoca aventuras mais profundas no Himalaia e revelações espirituais à frente. Templo Dourado, Amritsar, onde ouro e graça brilham. Deslize pelas águas espelhadas do Amrit Sarovar em direção ao Templo Dourado, cuja cúpula é revestida com quase 900 quilogramas de folha de ouro. Observe a primeira luz do amanhecer transformar o santuário em rosa, enquanto peregrinos descalços atravessam a passarela de mármore, hinos flutuando de dentro. Testemunhe a maravilha do Langar, um banquete vegetariano gratuito servido por voluntários para até 100 mil pessoas diariamente, provando que igualdade é mais do que uma palavra aqui. Aproxime-se dos cuidadores polindo painéis de ouro, mantendo séculos de devoção brilhando. Quatro portas acolhem todas as fés, um símbolo vivo de unidade. Ao cair da noite, a cerimônia Palki Sahib leva as escrituras para descansar sob as estrelas, selando o dia com música e graça. O brilho do templo promete mais histórias de devoção e resiliência, esperando logo além da borda da cidade. Darjeeling, trens a vapor e sonhos do Himalaia. Suba pelas curvas enevoadas até Darjeeling, a rainha das colinas, onde jardins de chá esmeralda se espalham sob gigantes do Himalaia. Capture o nascer do sol de Tiger Hill, Kanchenjunga brilha dourado e em dias claros, o Everest desponta sobre cristas distantes.
A verdadeira magia? O trem de brinquedo, uma maravilha a vapor apitando através das nuvens ao longo do Batasia Loop, parece um cartão postal vitoriano ganhando vida. Entre nas plantações de chá, onde mulheres em chales coloridos colhem 2 folhas e um broto, o segredo para a infusão mais aromática do mundo. Conheça os pandas vermelhos no zoológico do Himalaia, guardiões dessas florestas encantadas. Saboreie uma xícara fresca em um bangalô histórico enquanto nuvens de monção chegam como cortinas de veludo. Termine na Praça Chaurasta, onde bandeiras de oração tremulam e barracas de momo soltam vapor, sugerindo aventuras mais nevadas esperando mais ao norte. Munnar, o império secreto do chá acima das nuvens. E se você pudesse caminhar acima das nuvens e tomar chá onde poucos viajantes já se aventuraram? Munnar, situada nos gates ocidentais de Kerala, é um mar ondulante de terraços esmeralda envoltos em névoa da manhã que se levanta como seda para revelar um mundo escondido. Observe mulheres em sares vibrantes colhendo habilmente 2 folhas e um broto, cada uma reunindo quase 20 quilos diariamente, mantendo viva uma tradição inalterada por gerações. Deslize um drone sobre Kolukumalai, a plantação de chá mais alta do mundo, onde nuvens de algodão giram bem abaixo. Entre em fábricas centenárias. Rolos de ferro sibilam e secadores de cobre giram, transformando folhas frescas em ouro líquido. Veja o raro tar do Nilgiri pastando nas bordas dos penhascos. Para a experiência definitiva, hospede-se em uma casa de plantação. Acorde com o canto dos pássaros e o doce aroma do chá flutuando no ar da montanha. Os remansos de Kerala, a Veneza escondida da Índia de que ninguém fala. Derive para os remansos de Kerala, um labirinto secreto de canais e lagos que parece um sonho. Suba a bordo de um barco-casa Ketavalam, com seu teto de bambu arqueado sobre sua cabeça, enquanto desliza por águas calmas como espelho. Observe pescadores lançarem redes que florescem como paraquedas de seda e descubra mercados flutuantes onde comerciantes passam bananas e chá fumegante de barco em barco. Pausa em vilarejos cercados por palmeiras. Crianças acenam, colhedores de tore sobem em árvores para extrair a seiva doce. E na sua cozinha flutuante, chefs fritam peixe pearl spot até que o aroma preencha o ar. Quando o pôr do sol transforma a água em ouro derretido, garças se destacam contra um céu rosa e vagalumes piscam nos juncos. Balance-se em uma rede no convés, sabendo que os mistérios coloniais das especiarias de Kochi estão esperando logo na curva. Kochi, onde 4 impérios deixaram seus segredos para trás. Kochi é o livro de história viva de Kerala, repleto de segredos de comerciantes portugueses, holandeses, árabes e britânicos. Comece ao pôr do sol com as redes de pesca chinesas rangendo sobre a água, um balé antigo contra um céu laranja.
Percorra as ruas de paralelepípedos de Fort Cote, passando por bangalôs em tons pastel e buganvílias. Depois, entre na igreja de São Francisco, onde Vasco da Gama foi enterrado pela primeira vez. Entre nos armazéns de especiarias, onde o ar é tão denso com cardamomo e pimenta que você quase pode saboreá-lo. Pegue camarões picantes em folha de bananeira de uma barraca à beira d'água. Nos bastidores, dançarinos de Kathakali pintam rostos verdes ferozes enquanto tambores trovejam, preparando-se para uma apresentação que antecede Shakespeare. Termine com um gostinho. As praias descontraídas de Goa e seus segredos boêmios estão logo na costa, esperando pela sua próxima aventura. Goa, o paraíso boêmio de praia, que os locais mantêm em segredo. Descubra a alma escondida de Goa na praia de Arambol, onde círculos de tambores e yoga ao nascer do sol substituem as multidões. Veja parapentes voarem como pipas enquanto barcos de pesca descarregam suas capturas para as barracas de praia grelharem com coco e licor de feni. Caminhe por dunas de arbustos até um lago de água doce secreto, perfeito para um mergulho após o oceano. Quando o crepúsculo cai, junte-se a locais e viajantes enquanto malabaristas de fogo pintam o céu e o sol se derrete no mar Arábico. Aqui está um toque de Bollywood. O promontório acidentado de Arambol já foi cenário de uma perseguição de espiões. Quando as luzes de neon do mercado noturno piscam, a festa começa, sugerindo seu próximo salto para as Ilhas Andamão, onde os segredos tropicais mais selvagens da Índia aguardam descoberta. Ilhas Andamão, as Maldivas da Índia que ninguém conhece. Voe 1000 quilômetros da costa da Índia até as Ilhas Andamão, onde a floresta tropical desce para mares turquesa mais brilhantes do que qualquer cartão postal. Mergulhe na Praia do Elefante em Havelock, onde jardins de corais estão repletos de peixes palhaço e tartarugas deslizam por raios de sol cintilantes. Relaxe na areia branca como farinha sob as imponentes árvores marrua, redes balançando na brisa quente. Em Port Blair, percorra os corredores assombrados da prisão celular, um monumento aos lutadores pela liberdade exilados neste paraíso. Balsa para a ilha Nil, para o lendário pôr-do-sol de Radhanagar. As ondas sussurram como seda sobre mármore enquanto o céu explode em cores. O jantar é lagosta grelhada com limão e pimenta, comido descalço sob um céu tão brilhante que você pode ler a luz das estrelas. Termine a noite remando através de plâncton bioluminescente, faíscas azuis elétricas iluminando cada remada. Depois, prepare-se para o drama nas alturas do Vale de Spiti. Vale de Spiti, a estrada mais perigosa do mundo para o paraíso. Aventure-se no Vale de Spiti, um deserto de alta altitude onde bandeiras de oração tremulam contra um céu cobalto e cada milha parece um salto de fé.
A jornada em si é lendária. Dirija pela estrada mais traiçoeira do mundo. Suas curvas fechadas agarrando-se a penhascos íngremes, adrenalina surgindo a cada curva. Chegue ao Mosteiro Cay, empoleirado como uma torre de xadrez acima de campos dourados de cevada, onde monges vestidos de açafrão cantam ao lado de lâmpadas de manteiga tremeluzentes. Caminhe até Chandratal, o Lago da Lua, um espelho safira refletindo picos nevados de 6.000 metros. Reabasteça-se em uma hospedagem de tijolos de barro com tukpa fumegante e chá de manteiga de iaque. Quando a noite cai, a Via Láctea brilha tão intensamente que você pode traçar constelações sem um telescópio, e estrelas cadentes riscam o céu, tornando os desejos irresistíveis. Desperte a curiosidade do seu público com um vislumbre dos azuis de outro mundo do Lago Pangong, esperando logo além dos altos passos de Ladakh. Lago Pangong, Ladakh. O azul impossível no teto do mundo. O Lago Pangong brilha como uma colossal pedra preciosa, desdobrando 5 tons surreais de azul a 4.300 metros, entre a Índia e o Tibete. A aventura começa sobre o Passo Changla, coberto de neve, onde bandeiras de oração tremulam no vento gelado e iaques peludos pastam em prados altos. Suba a crista e o lago explode à vista, turquesa se misturando com azul marinho profundo, uma visão tão vívida que parece irreal. Este é o paradoxo da natureza, água salgada que congela no inverno, caiaques deslizando sobre reflexos vítreos, tão perfeitos que você questionará o que é céu e o que é água. Marmotas do Himalaia surgem das tocas pedindo guloseimas, adicionando um toque de charme. Os 3 idiotas de Bollywood transformaram esta margem em um local de peregrinação para selfies. Passe a noite em tendas ecológicas, acordando ao nascer do sol, pintando ouro líquido no azul. Em seguida, as ruínas ensolaradas e os mistérios antigos de Hampi. Hampi, onde gigantes brincavam com pedregulhos e impérios caíram. Entre em Hampi, um museu a céu aberto onde colossais pedregulhos se equilibram como um playground de gigantes ao longo do rio Tungabhadra. Comece no templo Virupaksha. Seu imponente Gopuram é guardado por um elefante abençoado e macacos travessos que roubam oferendas de manteiga. Deslize até o lendário carro de pedra do templo de Vitala e toque nas colunas musicais. Elas ressoam como metal, uma maravilha acústica antiga. O pôr do sol do Monte Matanga transforma a paisagem rochosa em brasas brilhantes, um sonho para fotógrafos. Observe os barqueiros conduzirem coracles, barcos redondos de cesta, pelo rio enquanto garças espreitam as águas rasas. Delicie-se com jolada roti e curry picante de berinjela cozido em fogões de barro inalterados há séculos.
Lendas sussurram sobre tesouros enterrados após a queda de Hampi em 1565. Caçadores de tesouros ainda vasculham pátios escondidos. Em seguida, as histórias esculpidas de paixão divina de Khajuraho aguardam na Índia Central. Templos de Khajuraho, livros de pedra do sagrado e sensual. Os templos de arenito de Khajuraho erguem-se das planícies como livros de histórias intrincados, cada centímetro vivo com contos esculpidos. Ao amanhecer, a luz suave desliza sobre estátuas sensuais, deuses, dançarinos e amantes acrobáticos congelados em meio ao abraço, celebrando tanto o sagrado quanto o terreno. Circunde o Templo Candaria Mahadeva. 872 figuras únicas, cada uma menor que seu braço, cada uma contando uma história diferente. A maravilha da engenharia, pedras encaixadas sem argamassa. Apenas a gravidade manteve essas obras-primas por 1000 anos. Fique para o show noturno de som e luz, onde lasers iluminam painéis eróticos enquanto um narrador sussurra lendas de Chandala sob as estrelas. Saboreie Buti Kakis, milho cremoso e temperado dos vendedores locais. Aqui, a arte ensina o equilíbrio entre corpo e espírito. Em seguida, desça para Ajanta, onde a pintura antiga dá vida às histórias budistas. Grutas de Ajanta, cápsulas do tempo pintadas na eternidade. Escondidas em um penhasco em forma de ferradura, as 30 cavernas budistas de Ajanta são cápsulas do tempo esculpidas e pintadas há mais de 2000 anos. Entre na Caverna 1, onde murais de palácios brilham com cores misturadas de lápis lazuli, ocre e pó de pérola, sua vivacidade inalterada pelos séculos. Maravilhe-se com o olhar de Ajanta de Padmapani, uma pintura tão realista que parece seguir você. A Caverna 26 abriga um Buda reclinado de 8 metros, irradiando uma serenidade final. Do lado de fora, o rio Vagora murmura abaixo das paredes de basalto íngremes outrora escaladas por monges. As cavernas foram redescobertas em 1819 pelo oficial britânico John Smith, enquanto caçava tigres. Seu nome, gravado em um pilar, é uma marca de grafite na história. Cânticos ecoantes de monges visitantes flutuam por salões frescos, enquanto as cavernas de Ellora, em Maharashtra, ainda mais grandiosas, aguardam logo além. Ainda explorando conosco? Toque em curtir, envie esta aventura para um amigo e ative o sino depois de se inscrever. As melhores vistas ainda estão por vir. As Cavernas de Ellora, o templo impossível que desafia a física. Imagine uma montanha inteira esculpida em 34 templos, hindu, budista e jain lado a lado. Ellora é pura mega escultura, onde a devoção encontra o gênio da engenharia. O templo de Kailasa rouba a cena, esculpido de cima para baixo a partir de rocha sólida, 2 vezes o tamanho do Partenon, com 200.000 toneladas de basalto misteriosamente removidas.
sem dinamite, sem ferramentas modernas. Caminhe sob elefantes de pedra, olhe para dançarinas celestiais congeladas no meio de um giro e sinta a história ecoar em cada detalhe. Entre na caverna budista onde um sereno Buda medita sob vigas de pedra que amplificam cada oração sussurrada. Reabasteça-se do lado de fora com o picante Masala Pave, um favorito local. Fãs de jogos, aqui está um segredo. Assassin's Creed Chronicles escaneou os cenários épicos de Elora para o seu jogo. Em seguida, prepare-se para o templo à beira-mar de Mahabalipuram, onde pirâmides de granito se erguem das ondas ao amanhecer. Templo da costa de Mahabalipuram, a Atlântida da Índia emergindo do mar. Spray de sal e lenda moldam o templo à beira-mar de Mahabalipuram, uma maravilha de granito desafiando a Baía de Bengala por 1.300 anos. Veja pescadores puxarem redes neon ao lado de antigas torres, seu ritmo diário ecoando os dias de glória da dinastia Pallava. Os construtores criaram esta pirâmide de cima para baixo, baixando pedras com guindastes de madeira. Nenhum andaime foi necessário. Perto dali, os Pancharathas, carros monolíticos esculpidos em blocos únicos, sorriem através das temporadas de ciclones. O folclore local sussurra sobre 6 templos irmãs afogados pelo mar, a Atlântida da Índia vislumbrada durante o tsunami de 2004. Vendedores de rua fritam amendoins com masala em panelas de carvão, misturando especiarias com o ar salgado, enquanto escultores modernos continuam uma tradição artesanal de 1.300 anos. À medida que o pôr do sol dourado banha o granito e as ondas aplaudem, a jornada leva a Shimla, onde o charme colonial e as frescas brisas das montanhas aguardam. Shimla, a estação de montanha secreta onde a Grã-Bretanha escapava do calor da Índia. Suba a bordo do trem de brinquedo de bitola estreita que sobe até Shimla, a capital de verão do Raj britânico, situada em cumes revestidos de cedro. Cachoeiras passam rapidamente, macacos pulam sobre telhados e vales se espalham abaixo como colchas de esmeralda. Passeie pela Mall Road. Postes de luz vitorianos encontram cores desbotadas sob a torre amarela da Igreja de Cristo. Suba a colina Jakku para encontrar a imponente estátua de Hanuman, espreitando através das nuvens flutuantes, com langures travessos vasculhando mochilas. Aqueça-se com momos cozidos no vapor e espesso chá e masala em cafés de madeira que antes estavam cheios de fofocas coloniais. No inverno, Shimla se transforma no país das maravilhas alpino da Índia, completo com uma pista de patinação no gelo. À medida que o pôr do sol pinta as casas da crista de pêssego e os picos distantes de rosa, a aventura continua para Manali, a apenas uma curta viagem de carro, prometendo rafting, parapente e relaxantes fontes termais.
Manali, onde os hippies encontraram o paraíso nos Himalaias. Deixe o ar com cheiro de pinho e o rugido do rio Bes dar-lhe as boas-vindas a Manali, onde picos cobertos de neve brilham como açúcar. As ruas hippies de Old Manali vibram com cafés de música ao vivo, barracas de lã de iaque e o aroma de torta de maçã fresca. O Vale Solang oferece emoção, esquie no inverno, faça parapente sobre prados esmeralda no verão. Motociclistas aceleram para o passo Rotang, onde paredes de neve se erguem mesmo em junho. Encontre serenidade nas termas de Vashist, vapor se enrolando em torno de pedras antigas enquanto flocos de neve caem. Delicie-se com dam tradicional, lentilhas, arroz e curry de iogurte, servidos em pratos de folha. O túnel Atal, o túnel rodoviário mais alto do mundo, mantém Manali conectada o ano todo. Termine com um time-lapse da Via Láctea sobre acampamentos, estrelas tão brilhantes que tiram o fôlego, depois prepare-se para a ação de rastreamento de tigres em Ranthambore. Parque Nacional de Ranthambore. Uau! Onde os tigres de Bengala reais dominam fortes antigos. Troque a neve das montanhas pelo coração selvagem do Rajastão em Ranthambore, onde fortalezas antigas desmoronam entre árvores de dock e tigres de Bengala reais dominam o amanhecer. Parta em um safari de jipe ao amanhecer, pavões abrem suas caudas de joias, veados pintados congelam no meio do passo e, de repente, listras laranjas se misturam na grama alta. O tigre chega, sem pressa e majestoso. A população de tigres de Ranthambore dobrou em uma década graças a guardas florestais apaixonados e comunidades locais. Dirija sob o forte do século X, onde langures descansam em canhões como sentinelas travessas. Observe crocodilos de pântano tomando sol e ursos preguiça esquivos cavando em busca de cupins. Piquenique em Dalbadi Sharma, sob as flores da chama da floresta. À medida que o pôr do sol transforma os lagos em cobre e garças deslizam para casa, prepare-se para sua próxima parada colossal, a Estátua da Unidade erguendo-se acima do Narmada ao nascer do sol. Estátua da Unidade, Gujarat, amanhecer com o Homem de Ferro. Levante-se antes do nascer do sol no tranquilo rio Narmada para testemunhar a Estátua da Unidade, a mais alta do mundo com 240 metros, acender-se em bronze na primeira luz.
Uma ampla tomada de drone revela a passada de ferro de Sardar Patel, que ofuscaria até o Burj Al Arab se estivesse deitado. Esta maravilha da engenharia resiste a ventos de 180 km por hora e grandes terremotos, um tributo adequado ao Homem de Ferro que uniu 562 estados principescos. Deslize pelo elevador de alta velocidade até o deck de observação ao nível do peito, onde o vale e a selva do Safari Ribeirinho se estendem como um atlas vivo. Famílias param para selfies, mas não perca o humilde bastão de caminhada de Patel, ofuscado por suas sandálias que simbolizam liderança enraizada na determinação. À medida que a noite cai, LEDs ondulam o tricolor pelo gigante, prometendo a próxima aventura. O Forte Kumbhalgarh, cercado por montanhas em Rajasthan. Forte Kumbhalgarh, Rajasthan, a grande muralha da Índia nas nuvens. Suba nas montanhas Aravalli, onde a poderosa muralha de pedra de Kumbhalgarh, a própria grande muralha da Índia, serpenteia por 36 quilômetros sobre cristas acidentadas. Abra com um time-lapse. A névoa se dissipa, revelando muralhas como a espinha de um dragão. Explore o Badal Mahal, o Palácio das Nuvens, pintado de azul e rosa para se manter fresco no calor do deserto. A lenda diz que o bebê Maharana Pratap deu seus primeiros passos aqui. Explore 360 templos escondidos dentro das muralhas, a maioria Jain, com seus sinos tocando suavemente na brisa. Ao pôr do sol, o forte brilha dourado enquanto pavões chamam das árvores espinhosas. Dica de especialista, Kumbhalgarh se ilumina todo fim de semana de lua cheia, um colar âmbar brilhando no escuro. Conclua enquanto os motores roncam para a jornada de amanhã, rumo a oeste ao Portal da Índia em Mumbai, banhado pelo mar. Portal da Índia, Mumbai, portais e reviravoltas à beira-mar. Chegue a Mumbai no topo da proa de uma balsa. Os arcos de basalto do portal erguem-se como a porta de um palácio diante dos arranha-céus da cidade. Construído em 1924 para uma visita real, tornou-se a saída para as últimas tropas britânicas em 1948, uma reviravolta do destino. Filme iates balançando, vendedores de chai equilibrando copos em bandejas de lata. Caminhe pelo calçadão, passando pelo Taj Mahal Palace Hotel, com suas cúpulas brilhando em carmesim ao pôr do sol, enquanto gaivotas mergulham em busca de migalhas. Dica local: pegue um barco de 1 hora até as cavernas de Elefanta para ver esculturas da Unesco e vistas panorâmicas do porto. Após o anoitecer, fotógrafos de rua tiram polaroids sob luzes de neon. Olhe para cima. Morcegos giram em torno do rendilhado indo sarraceno dos arcos. Despedida. Amanhã trocamos a brisa do mar pela névoa de Nilgiri na estação de montanha de Uti.
Uttagamandalam, Tamil Nadu, vapor, chá e sonhos enevoados. Ande no trem azul da ferrovia da montanha Nilgiri, apito a vapor ecoando 200 pontes e infinitas encostas de chá até Oti, a rainha das estações de montanha. O ar fresco traz toques de eucalipto e chocolate das fábricas locais. Primeira parada, Pico do Dabeta, onde as nuvens perseguem sua sombra através de fazendas em mosaico. Reme no lago Oti, patos seguindo seu barco. Visite um museu do chá. Veja as folhas murcharem, enrolarem e secarem antes de provar infusões douradas que aquecem suas mãos. Passeie pelo Jardim Botânico do Governo com 2.000 espécies, incluindo uma árvore fóssil de 20 milhões de anos. Petisque um varkey folhado mergulhado em chai de cardamomo das barracas de rua. Ao cair da noite, a névoa passa pelas casas coloniais. Provocar os espectadores. A seguir, o majestoso Palácio de Mysore, iluminado por 60.000 lâmpadas. Palácio de Mysore, Karnataka, luz, legado e doces surpresas. Batidas suaves de tábua, sinal para os portões do Palácio de Mysore se abrirem. Uma mistura de design hindu, islâmico e vitoriano em creme e dourado. Foque no pavilhão Gombey Tori Dal, guardas cerimoniais em tamanho real congelados no tempo. Tire os sapatos e pise no mármore frio. Dentro, pavões de vitrais espalham luz arco-íris no salão Durbar. Curiosidade, o arsenal octogonal já armazenou espadas com cabeças de tigre, incrustadas de joias. Do lado de fora, raudás de elefante dourados com 84 kg de ouro brilham em vitrines de vidro. Aos domingos e durante o Dussehra, 97.000 lâmpadas transformam o palácio em um bolo de casamento iluminado, perfeito para um time-lapse. Não perca o suave Mysore Pak Fudge nas proximidades, seu aroma de ghee enche o ar. Perto dali, provocando as colinas com aroma de café de Coorg, há apenas uma curta viagem de carro. Coorg, Karnataka, a Escócia da Índia desperta. Troque a grandeza real por plantações enevoadas em Coorg, apelidada de Escócia da Índia. Ao amanhecer, uma névoa prateada envolve as intermináveis fazendas de café, enquanto trabalhadores com lenços vibrantes colhem cerejas vermelhas rubi, suas risadas ecoando pelas colinas. Convide os espectadores a saborear arábica fresco em uma varanda colonial enquanto esquilos gigantes de Malabar saltam acrobaticamente acima. Caminhe até as cataratas Ebbing, onde as torrentes das monções trovejam através da selva carregada de especiarias, com cardamomo e pimenta perfumando o ar.
No acampamento de elefantes do Bari, filme os mahouts esfregando os gigantes gentis no rio Calvary, depois alimentando-os com bolas doces de jaggery. O almoço é uma aventura, curry de porco defumado e apimentado, servido em folha de bananeira com ackroyd fofinho. Enquanto o pôr do sol pinta a cordilheira Mandalpati de lavanda, vagalumes substituem as estrelas piscando no crepúsculo. Cative seu público. Próxima parada, as avenidas coloniais de Calcutá, onde arte, debate e rasgula açucarado criam pura magia. Calcutá, Bengala Ocidental, a cidade da alegria pulsa. Chegue na cidade da alegria, onde bondes trêmulos ressoam ao lado de metrôs elegantes. Comece na Ponte Hora, 26 mil toneladas de aço sustentadas apenas por rebites. Abaixo, vendedores de flores trançam guirlandas de calêndulas como rios laranja. Passe pelo Victoria Memorial, cujas cúpulas de mármore se refletem em piscinas tranquilas. Ao meio-dia, junte-se aos locais para a Yaada, debates de rua animados sobre cricket e política, com xícaras de chai batendo como castanholas. Morda um cat roll quente, parata folhado envolvendo frango picante. Passeie pela College Street, o bazar de livros de 1 quilômetro. Um paraíso para bibliófilos, depois experimente doces icônicos, rasgula esponjoso e misti doi cremoso. A noite traz os pândaus de Durga Puja iluminados por neon, tambores batendo ritmos de batida de coração pelas veias da cidade. Despeça-se com as próximas, as encharcadas cataratas das Sete Irmãs que despencam do reino místico das nuvens de Meghalaya. A própria sinfonia prateada da natureza aguarda. Cachoeiras. Sete Irmãs. Meghalaya. Sinfonia prateada das monções. Cu e trovões de monção enquanto as nuvens se afastam, revelando 7 fitas cintilantes mergulhando 300 metros das falésias de Kazi, perto de Cherrapunji, um dos lugares mais úmidos da Terra. Gotas de chuva em câmera lenta na lente antes de uma limpeza revelaram um panorama de tirar o fôlego. Caminhe por trilhas cobertas de musgo com aroma de canela selvagem, cigarras rugindo como motores na névoa. Ensine aos espectadores o nome local, Nosi Jitiang, e explique como as camadas de calcário criam 7 riachos perfeitos apenas durante as chuvas intensas, um temporizador natural que nenhum humano pode controlar. Fragmentos de arco-íris dançam no spray. Capture-os com um filtro polarizador para um B-roll mágico. Piquenique com arroz, jado quente e porco cozido no vapor de bambu de barracas à beira da estrada. Sabores tão ousados quanto a paisagem. Desvaneça com pontes de raízes vivas balançando por perto, sua arquitetura orgânica convidando você para o leste em direção às ilhas flutuantes do Lago Loktak. As maravilhas da natureza continuam. Lago Loktak, Manipur, o paraíso flutuante da Índia.
sobrevoe o maior lago de água doce da Índia, onde círculos de retalhos flutuam abaixo, fundis, ilhas flutuantes de raízes emaranhadas e solo fértil, fortes o suficiente para cabanas e veados pastando. Deslize em uma canoa esguia enquanto lírios d'água se abrem como portas de esmeralda, revelando canais secretos. Destaque Keibu Lamjao, o único parque nacional flutuante do mundo, último santuário do elegante cervo dançarino Sangai. Observe suas patas afundarem e voltarem a subir no tapete esponjoso. Pescadores locais colhem do bambu em Tapam Rings, uma tradição sustentável de séculos. Ao amanhecer, o lago se tinge de rosa, minério brilhando na calmaria. O almoço é erromba picante, amassado com peixe defumado, apreciado em uma varanda que balança suavemente. Provocar o final. Em seguida, os deslumbrantes mercados de pérolas de Hyderabad e o imponente Forte Golconda brilham sob as estrelas do sul. História e sabor aguardam. Hyderabad, onde a história encontra a inovação. Conclua sua odisseia em uma cidade onde o aroma do biryani se mistura com o zumbido das rodovias de tecnologia da informação. Ao amanhecer, um drone circula o Charminar, 4 minaretes construídos em 1591, diz a lenda, onde uma praga uma vez terminou. Vendedores de rua empilham pulseiras coloridas, chamando chá de uma rúpia. Suba 149 degraus em espiral. Abaixo, as vielas da cidade antiga se entrelaçam como seda. Tarde no forte de Golconda. Bata palmas na entrada e o som ecoa 300 metros colina acima. Um antigo intercomunicador. A lenda local sussurra que o cofre do forte já guardou o diamante Koh-i-Noor antes de sua jornada mundial. O pôr do sol banha as paredes de granito em âmbar, enquanto as vozes dos cantores de Qawwali ecoam além dos canhões. Final do banquete, aromático de um biryani selado sob massa, além de doce e cremoso pudim de pão double ka meeta. Desvanecer. O horizonte de Hyderabad cintila, inspirando os espectadores a traçar sua própria aventura indiana. Obrigado por atravessar a Índia comigo, desde mausoléus de mármore e colinas verdes de chá, até cidadelas no deserto e ilhas flutuantes. Cada parada revelou uma nova faceta de cultura, sabor e história, mas centenas de outras maravilhas ainda aguardam além do mapa de hoje. Pronto para trocar o tempo de tela por carimbos no passaporte? Escolha um lugar, marque as datas e deixe que suas paisagens, especiarias e sorrisos transformem filmagens em memórias.
Primeiro, a revelação do quiz. As poderosas muralhas, apelidadas de Grande Muralha da Índia, pertencem ao Forte de Kumbhalgarh. Você acertou? Diga-me sua pontuação nos comentários. Se este tour despertou a vontade de viajar, clique em gostei. Isso ajuda outros exploradores a descobrir o canal. Inscreva-se e ative o ícone do sino para nunca perder nossa próxima aventura. Compartilhe sua própria joia imperdível da Índia abaixo. Sua sugestão pode ser destaque em um vídeo futuro. Até lá, boas viagens e continue a perseguir esses horizontes.